começar lembrando de uma história popular que nos conta que um cavalo estava amarrado em uma árvore. Aí veio o demônio e soltou. O cavalo entrou na horta de camponeses vizinhos e começou a comer tudo que vinha pela frente. A mulher do dono da horta, quando viu tudo aquilo, pegou o rifle do marido e matou o cavalo. O dono do cavalo, quando viu o seu cavalo morto, ficou enraivecido e também pegou seu rifle e atirou contra a mulher, eliminando-a. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. E o camponês, para se vingar, o que fez? Foi lá em represália, né, e queimou tudo que pertencia ao camponês. Né? Muito bem. Depois dessa tragédia toda, foram lá e perguntaram para o demônio: mas o que foi que você fez? Porque tudo que é coisa ruim é o demônio, né? Nós não temos culpa não. Então, chegando lá, faço essa pergunta para ele e ele respondeu: eu não fiz nada, eu apenas soltei o quê? O cavalo. Apenas soltou o cavalo. Né? Aí tem uma frase reflexiva aqui, veja bem: o diabo faz coisas simples porque sabe que o nosso coração está sujo e a maldade, cheio de maldade. E aí essa maldade que tem em nós faz o resto, completa a obra, não é assim? Então nós precisamos, antes de qualquer sentimento vingativo, antes que o ódio nos cegue e nos leve a cometer coisas horríveis, nós venhamos a vigiar aquilo que vem à nossa mente, que é originado dos nossos sentimentos. Então, amados amigos, com esta passagem aqui, nós vamos ver que aquilo que é denominado de demônio, né, simboliza coisas ruins, coisas negativas, impedimento, empeços, né? E sempre que uma mente eivada desses sentimentos se aproxima de nós ou nos inspira através do pensamento alguma coisa, a responsabilidade é inteiramente nossa, porque nós, como os espíritos superiores nos ensinam, nós não somos o que os outros pensam que somos e nem o que nós achamos que nós somos. Nós, na realidade, somos aquilo que nós sentimos e, consequentemente, aquilo que fazemos. Chico Xavier. Ah, mas os espíritos, mas nós somos assediados. Sim, somos. Mas nós temos inteligência e arbítrio para usá-lo a nosso favor. A inteligência nos remete a pesar as consequências daquilo que nós iremos fazer e a nossa vontade de fazer ou não. Ninguém pode ser responsabilizado pelo que cada um de nós faz, fala, pensa e nem sente. Né? Todo mundo aqui sente, pensa, fala, age. Agora, cada um também é responsável por aquilo que gera na sua mente, por aquilo que deixa escapar de si, seja nas palavras, seja nas atitudes. Nós somos responsáveis. Não podemos nos esquecer disso. Somos responsáveis pelos desequilíbrios que enfrentamos, somos responsáveis pelas enfermidades que agora nós carregamos, somos responsáveis por tudo, né? E nunca se esqueça
que o demônio só basta soltar o trabalho. Ou seja, cutucar, mexer naquilo que está dentro de nós, lá no íntimo de nossas almas, que a gente até duvida de tem. Mas basta surgir as contrariedades, basta alguém nos contrariar, basta alguém pisar no nosso calo. Todo mundo tem um calo, não tem? Ou vários, sei lá. Pisou no nosso calo, pronto. Falou alguma coisa que nós não gostamos, que não concordamos, pronto. Está aí. E nós, praticamente, quase que viramos do avesso. E deixamos toda a carga de sentimento, malsão, de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, né? Que isso ainda está em nós. E nós estamos nesta luta, neste processo de edificação espiritual, de evangelização, de reeducação dos nossos espíritos. Então, caros irmãos, vamos continuar aqui nas nossas lucubrações aqui. Há muitas coisas na vida que nos prende. Muita coisa que nos prende. E nós vamos fazer uma análise. Porque nós estamos aqui no planeta Terra para nos melhorar. O Emmanuel fala que ninguém está aqui no planeta para mudar ninguém. Nós estamos aqui para mudar a nós mesmos. A nossa função não é mudar os outros, é mudar a nós, nosso comportamento, educar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós estamos aqui para isso. Um dever primordial é nos educar, nos evangelizar. E para isso tem a doutrina espírita. Toda ela embasada naquilo que Jesus Cristo um dia veio falar para nós e exemplificar. Então precisa que nós pensemos nisso. Jesus disse certa feita: a cada um segundo as suas obras, e cada um encontrará, né, parte de si mesmo. Cada um de nós vamos encontrar partes de nós mesmos, com o bem que nós fizemos ou com o mal que nós espalhamos. É nítido, é claro isso, meus amados irmãos. E como nós estamos num período de transição planetária, todo mundo acha que no período de transição planetária, não é, o globo terrestre é que tem que parar de emitir vulcão, de tsunami, chuva forte. Agora lá na Rússia é gelo que está cobrindo até as cidades, né? Ora, a Terra também passa por processos, e já passou por muitos, até dilúvio, né? Agora, ela continuará passando pelos processos fisiológicos dela, e nós vamos, enquanto encarnados aqui, também acompanhando esses processos. Não no desespero, não na falta de fé, não na ingratidão, não na tristeza, mas com coragem, com alegria, pensando que nós não estamos caminhando sozinhos, pensando que Jesus é o nosso irmão, amigo e mestre, pensando que Ele nos recebeu e nos acompanhará até um momento em que nós todos estivermos na condição de espíritos puros. Então agora é hora de trabalhar. Qual que é a nossa parcela? Qual que é a nossa parcela? De culpa, nós temos muito, né? Parcela de culpa nós temos muito. Mas não pensemos nisso não. Vamos pensar na nossa parcela de trabalho, na nossa parcela de estudar um pouquinho todo dia para buscar o esclarecimento, para compreender melhor esses processos todos, né?
vamos buscar compreender as oportunidades que cada um de nós aqui, e os desencarnados também, que eles não estão fora do contexto, que nós temos oportunidades de ser mais elegante, de ser gentil, de ser uma pessoa afável, amável. É assim, a gentileza faz parte da caridade. Aí no capítulo 9, está lá, bem-aventurados os pacíficos, está claro lá, tem um tópico lá que fala da afabilidade e da doçura. São virtudes que nós estamos precisando de conhecê-las e buscar exercitar. Mas como? É simples, todos nós, todos, do melhorzinho ao piorzinho, todos fomos criados por Deus, tá? Com as virtudes em estado latente, todos, sem exceção. Agora, precisa-se que cada um de nós tenha essa consciência, saiba disso e busque utilizar a inteligência, as oportunidades, tudo aquilo que Deus, por misericórdia, nos concede para este trabalho. É bem isso que nós estamos precisando. E nós temos que dar a nossa parcela. Ninguém poderá ser premiado sem ter feito algo que valesse a pena. Não é assim? Se um músico ali treinasse, tocasse na orelha da esposa dele tempo integral e a vida inteira para ele ser bom desse jeito, né? Possivelmente ele não receberia as palmas e ninguém iria querer ouvir novamente. Então é assim. Aqueles que hoje se destacam, não é? Fizeram algo para merecer esse destaque. Agora, se foi de um modo legal ou não, vai caber a consciência de cada pessoa, que nós também não podemos ficar nos preocupando e julgando. Então, a cada um segundo as suas obras, porque haverá retribuição justa, baseada nas ações, comportamentos e mérito de cada pessoa. Pais amorosos, que canalizam o seu tempo com os seus filhos, que brincam com os filhos, que lê para os filhos, que passeia com os seus filhos, que diz que ama, que ensina as coisas boas e que corrige, pode ter certeza que esses filhos valerão lá no futuro, quando nós estivermos aí, né, precisando que os filhos, né, estejam na condição que nós estamos para eles hoje, futuramente nós teremos. Agora, pessoas que criam um clima ruim o tempo todo, que não são gratos, que nunca agradecem, não tem gratidão pela casa, pela família, por tudo que recebe dentro do lar, não é? E não dá amor, não doa amor, não pode reclamar depois, se não tiver o retorno, esse mesmo amor. Todo aluno que estuda, todo aluno que cumpre os seus deveres, não só por obrigação, mas que dá além daquilo, se esforça tanto mais, esse vai chegar mais rápido às primeiras posições e vai brilhar mais rapidamente. Mas tudo isso é fruto do desempenho, da responsabilidade assumida, do esforço diário, e ao corrigir as nossas más tendências também é assim, né? Acabei de falar alguma coisa que ficou me incomodando. Gente, quando nós fazemos alguma coisa em casa, damos uma resposta atravessada para o marido, para o filho, né? Pode ter certeza que vai incomodar a nossa consciência, a gente vai ficar incomodado. Eu fico. Eu ainda vou lá, né? A minha cara de pau ainda fala, desculpa, eu
Desculpa de quê? Eu falo sempre pro meu marido, você me desculpa de quê? Ele nem sabe de quê, mas a minha consciência sabe. Não é? A forma como foi falado, o jeito que foi abordada a situação. Então, tudo isso nos machuca. Imagine algo grave que nós venhamos a cometer contra os outros. Não é? Então, hoje nós estamos aqui no planeta Terra, reunidos em torno dessa doutrina maravilhosa, sob a tutela de Jesus Cristo, para crescer, para melhorar, para subir de patamar, para deixar o passado para trás, para pensar em coisa positiva, porque nossa mente é uma usina geradora de energia. Os nossos pensamentos vão vibrar os nossos sentimentos. Então, uma cortina, uma cascata de energia cairá sobre nós. O Miramês fala que a nossa mente é o chuveiro da nossa alma. Pensa, chuveiro da nossa alma. Se o chuveiro tiver água fétida, apodrecida, pestilenta, não vai nos banhar, não vai nos deixar bem. E assim são os nossos pensamentos. A maioria das enfermidades que nós carregamos, sem ser aquelas outras, né, que nós, consequência de algo que nós fizemos ali atrás, são pelos nossos pensamentos negativos. Gente, isso é grave. Isso é grave. Olha a importância do sol. O sol que a gente reclama tanto, ai, que calor. Ele queima as energias deletérias, as energias negativas que saem da nossa mente todo o tempo. Imagine se não fosse isso. O trabalho, a gente não sua quando está trabalhando, você vai lá para a academia, para o Pilates, dá uma malhadinha lá de 1 hora, rapidinho passa todo mundo escaldando, não é assim? Pois é, o trabalho também é uma bênção para que a gente vá expurgando. Meu pai arrancava a coberta da gente de manhã bem cedo, eu jogava lá assim, vamos, bora, trabalhar. Vamos trabalhar, porque através do suor a gente vai colocando veneno, a coisa ruim para fora. Vamos trabalhar. Desse jeito que ele fazia. É? Trabalho, estudo, trabalho, prática no bem, boa leitura. Hoje em dia, as bibliotecas, quem está se dando bem nas bibliotecas, nas casas espíritas, sabe o que é? Vou dar uma chance para você descobrir. O que é? O que é que mais tem ali nos armários dos livros espíritas, nas casas espíritas? Traça. Traça. Os cupim vão comendo as folhas do livro assim, fazendo um rastro de destruição. Por quê? Porque nós não estamos apegados ao livro, não entendemos o valor do livro, da importância do livro, do aprendizado nas nossas vidas. Quando nós nos importarmos com isso, nós buscaremos, né? Quem tiver tempo aí, que já tiver aposentado, pode ler um por semana, né? Por semana. Que maravilha, hein? É bom ler? É bom ler. E a gente está sempre descobrindo. Então, nós estamos vindo aqui no planeta Terra para justamente sair daquilo que nos prende. O que nos aprisiona? O passado. Tem gente que vive de passado. Brigou com um amigo lá na adolescência, ele tem 80 anos, ainda está com raiva, com ressentimento daquilo que aconteceu com aquele coitado. Às vezes ele nem está encarnado mais, ele já foi, né, para outra instância e a mágoa está ali. Ou é da sogra, ou é do sogro, ou é da nora, implicância com a nora, é assim? Então, o que vira isso tudo no frigir dos ovos? Só mágoas,
vínculos que a gente vai criando negativo, que nos prende às pessoas. Nós queremos ser livres, não queremos? Por que então nós não pensamos em fazer só o bem para os outros? Sempre que nós maltratamos, sempre que nós provocamos o mal na vida dos outros, nós estamos nos atrelando a essas pessoas. Nós não vamos ficar livres delas. Nós vamos ficar presos a essas pessoas. Então nós precisamos. Essa coisa de inveja, de mágoa, de ressentimento, deixa desse negócio, né? Quer ver algumas coisinhas aqui que minam as nossas energias? Viver no passado, igual eu acabei de falar. Ser vitimista, é vítima de tudo. Todo mundo é culpado, menos a pessoa. A culpa é sua, minha. Alguém tem que ser culpado. Não pode ser eu. Não é assim? A culpa é de todo mundo. A culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é do coordenador do bairro, a culpa é da minha vizinha, do meu marido e etc. Vice-versa também. Né? Reclamar. Tem alguém aqui que reclama? Nossa Senhora. Tem? É o que tem. Tem alguém aqui que reclama? Você reclama? Meus parabéns, você está sumindo, você reclama. Quem que não reclama? Todos nós reclamamos, não é assim? Eu tenho um amigo que criou uma sigla para uma doença grave, segundo ele. Ele fala da muquerela. Vocês conhecem essa doença? Muquerela? Murmurar, queixar, reclamar e lamentar. Muquerela. É as iniciais dessa doença. E esse trem é contagioso. Começa a reclamar, que aí o outro entra na conversa, reclama, o outro conta uma reclamação pior. Quando vê, tá aquele caos. Então, cuidado com a muquerela. Vigia. Jesus falava assim, ó, olhai, vigiai e orai. Porque nós vamos ver, nós vamos observar as coisas, comportamentos, situações, mas nós não podemos entrar no jogo. Hoje minha filha falou assim, mãe, minha tia, que é minha irmã caçula, a minha tia já mandou não sei quantos vídeos de coisa negativa, de tragédia para mim hoje. Eu falei, sério? Não abra. Se você já sabe o teor, não abra. Coloca um joinha lá, não deixa a pessoa no vão, não seja deselegante, entendeu? Coloca um negócio, ou então tem um monte de emoji que você pode responder, né? A gente hoje substitui as palavras pelos emojis, não é? Coloca lá, não seja indelicado, mas não abre. Para que você vai colocar, beber negatividade, coisa ruim, violência? Eu sei que tem, todo mundo sabe que tem, mas nós precisamos de nos proteger a nossa mente, as nossas emoções, das coisas ruins do mundo, né? E vamos passar coisa que faz o povo rir, coisas boas, engraçadas, coisas úteis, que vai sensibilizar. É isso que nós estamos precisando de fazer. Então, ó, reclamar, lamentar sempre, faz parte da muquerela aí, ó. Querer controlar tudo e todos. Espero que não tenha ninguém aqui que gosta de controlar os outros, não. Porque eu vou te informar que ninguém consegue controlar ninguém. A gente vai ficar tenso, estressado, nervoso, vai ficar obsidiado, vai obsedar o outro e não vai a lugar nenhum. E qual que é a nossa parcela? Qual que é a nossa parcela? Lógico que você não vai soltar a coisa, você vai falar, ó, Joaquim aqui, ó, entendeu? Ó, tô de olho. Leva o negócio na brincadeira. Estou observando, estou te vendo, mas cada um é cada um tem seu gosto, a sua preferência, né? E ninguém é dono de ninguém, gente. Pode até doer na gente, mas
Alguém é de alguém? Né? Nosso filho, nós criamos para nossa nora. Certo? É isso aí. Tem mãe que é tão possessiva que ela quer viver a vida do filho, mandar na casa do filho. Não existe isso. Nós viemos aqui para amar, educar e criar os nossos filhos da melhor maneira possível. Inclusive ensinando eles a cozinhar, fazer tudo dentro de casa para não sobrecarregar, coitadinho. Lá em casa eu já coloquei o meu desde os 12 anos para jambrar. O sujeito faz uma comida das 10 a 0 na minha. Entende? Cuida de criança. Tem que ser, tem que ajudar. Tá? Então, qual que é a nossa parcela? Contribuir para a harmonia do nosso lar, contribuir para a harmonia da sociedade, orar, interceder para aqueles que têm o peso em seus ombros de decidir sobre o povo, a vida da população no qual nós estamos incluídos. Orar por eles, pedir a Jesus que os abençoe, que os ampare. Orar pelos que sofrem, pelos caídos que não têm um lar para voltar. Orar para os que estão nas penitenciárias e nas cadeias. Tem gente que acha um absurdo quando eu falo nisso. Na minha prece sempre estão incluídos os que estão nas penitenciárias, nas cadeias públicas, quem faz o mal. Porque se nós não orarmos para eles, não vão melhorar nunca. E se nós não merecêssemos, eles não estariam no meio de nós. Então a nossa parcela na sociedade é interceder junto a Jesus por todos esses irmãos. É vibrar a paz, é falar na paz, é pensar na paz e contribuir para que a paz se estabeleça. Agora, a paz precisa se estabelecer primeiro dentro de cada um. Não é assim? A paz começa onde? No coração, é dentro de cada um de nós, isso mesmo. Se nós formos esperar a paz surgir nos lugares para nos atingir, não vai acontecer. Então, todos nós que estamos encarnados agora, nesta atualidade do planeta Terra, temos o dever, a obrigação de dar a parcela que nos toca para que as coisas corram da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E a responsabilidade é de quem? É nosso. De todos nós, é nossa. Isso mesmo, é de todos nós. E a cada um segundo as suas obras. Aquele que merece terá tudo de bom, toda proteção, toda luz, toda orientação. Ninguém caminha só pelo planeta Terra. Então, veja bem, meus queridos amigos, só para vocês terem ideia, né? O Emmanuel tem uma frase que diz assim, quando uma 100ª parte do cristianismo dos nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal. Veja, 1/100º do que a gente fala, do que a gente sabe, se nós praticarmos no nosso dia a dia. Reflitamos na parcela de influência e de ação que nós impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque tudo que nós dermos à vida, a vida também nos trará, nos retribuirá. Quer saúde? Pense nela. Cuida da sua alimentação, faz tratamento espiritual, estabelece culto cristão em casa, leia, visite um asilo, faça campanhas pequenas de
com seus vizinhos e familiares e monte aí uma cesta básica por mês e dê uma família necessitada. Essa é a nossa parcela de contribuição. Jesus, o ser mais perfeito que pisou aqui na terra, ele nos ensinou qual que é o caminho a seguir. Caminhar com todos, ter tolerância, paciência, usar de amor, de fraternidade, orar uns pelos outros, estabelecer uma sintonia com o mais alto. Isso é alto amor. Quem ama, cuida. Vocês se amam? Então cuidem de vocês, cuidem dos seus corpos, que é uma ferramenta, um instrumento maravilhoso de Deus, né? Agradeçam por esse corpo, esse vaso abençoado. Sintam-se gratos por terem sido criados por Deus. Pensa no bem, pensa na saúde, pensa na felicidade. Para nós, pensemos para nós e pensemos para os outros também. Então, caros irmãos, nós precisamos orar e vigiar. O Emmanuel tem uma mensagem que se chama Nossa Parcela. E para encerrar, o Emmanuel nos diz assim, ó: acreditemos ou não, tudo que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define. A contribuição diária no montante da força e possibilidade feliz ou menos feliz da nossa existência. Reflitamos na parcela de influência que nós estamos sendo para os outros, né? Nós estamos impondo a vida dos outros e a nossa também. Então, porque tudo que nós dermos à vida, ela também nos trará de volta. Então, a mensagem da noite é nós refletirmos na nossa parcela, no nosso pinhão. O que eu estou dando? O que eu estou fazendo? O que eu faço das horas do meu dia? O que eu estou fazendo da minha inteligência? O que eu faço das possibilidades? É assim? Então, Jesus tem uma frase que essa machuca. Essa é de doer, né? Ele pergunta assim, ó: o que é fazer de especial? Vós que conheceis o Evangelho. Nós estamos fazendo a mais, porque obrigação é obrigação, o dever é dever. Mas o que a gente está fazendo a mais daquilo que é o nosso dever, a nossa obrigação, que é exatamente a nossa parcela, para daqui um pouquinho nós estarmos indo para o mundo espiritual, de consciência tranquila, porque nós viemos aqui e cumprimos aquilo que tínhamos que fazer, né? Então, o que fazer de especial? Vamos pensar nisso? Doeu muito hoje? Doeu ou não? Deu para suportar? Amadinhos, infelizmente, nós precisamos falar, ouvir, refletir, pensar sobre isso, porque nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando da nossa reencarnação neste momento maravilhoso no planeta Terra. E nós, como diz o Chico, lá na década de 90, nós nunca tivemos tanta oportunidade de sermos bons e de provar os valores que nós temos como agora. Você falou na década de 90, imagina hoje, né? Quando as coisas estão assim, como que nós estamos? Nós não podemos acompanhar, nós precisamos asserenar o nosso coração. Então, que as bênçãos do Pai de amor envolva cada um dos encarnados e desencarnados aqui neste momento. Abençoe os nossos irmãos da humanidade. Abençoe a Terra, que é a nossa casa planetária. E todos os outros países, os nossos outros irmãos, são inquilinos como nós, nesta casa bendita que se chama Terra. E todos nós temos responsabilidade sobre ela, né?
Que Jesus os acompanhe, os fortaleça hoje, agora e sempre. Ó, beijo no coração de todos, tá?